Abra a Bíblia, por favor, no Salmo número 12. Salmo de número 12. Os salmos, em geral, têm um título. Esse aqui tem um título. Depois, na minha versão, tem até um subtítulo. Depois tem a leitura. Não é? Já veremos isso. Tem o título na versão que eu tenho, no século 21, A Falsidade do Homem e a Veracidade de Deus. Como é uma oração cantada, enfim, algo poético, está ao regente do coro, ao estilo Sheminite. Conhece, Berg? Sabe não, né? Alguém tem outra... o pastor Paulo já deu uma dica ali, ó. Como que está na tua tradução? Em oitava. Alguém tem essa escritinha em oitava? Tá, né? 8 cordas. Interessante aqui essas indicações dessa música, né? Esse estilo Sheminite, ou em oitava, como aparece aí, Sheminite é uma palavra, dizem os estudiosos, de um sentido bem desconhecido. Então não se cobre, Berg, você estava assim, não sabendo o que é. Está perdoado, não tem problema, né? Não é uma palavra conhecida, ela é bem desconhecida. É bem possível que esse salmo tenha sentido... Irmãos, a mensagem não é sobre o Sheminite hoje, tá bom? O estilo da música. Apenas uma curiosidade aparece aqui, a gente lê e fala, nossa, mas o que será, né, que está querendo dizer? Então, só uma pincelada. É bem provável que tenha a ver com o estilo musical do salmo. Sabe que essa palavra aparece também? Você consegue abrir rapidinho 1 Crônicas 15, 21? Volta um pouco sua Bíblia, 1 Crônicas 15, 21. Aí mais para os músicos, né, alguma curiosidade aqui da igreja, alguma coisa para... Olha que interessante, apareceu também. 1 Crônicas 15, 21. Volte um pouco aí da palavra do Senhor, ache 1 Crônicas, exercício para você folhear a Bíblia. Alguém leia, por favor, tem uns nomes gostosos de serem lidos aí, né? Bonitos. Essa expressão aí... Não se preocupando com os nomes que o pastor Paulo leu, mas essa expressão, tocavam harpas adaptadas ao baixo, no hebraico está Sheminite. É a única referência que pode se comparar com o Salmo 12 que nós lemos. Então, é bem provável que é um estilo musical. Como nós lemos aqui no Salmo, lemos em 1 Crônicas 15 e 21. Vamos ler o Salmo? Pronto. Vamos esquecer o Sheminite e vamos agora ao que nós temos aqui da palavra do Senhor. Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante, orgulhosa. Dos que dizem, com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, trarei segurança a quem anseia por ela. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás. Tu nos defenderás para sempre desta geração. Quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda a parte. Igreja, só uma consideração aqui em relação não só ao Salmo 12, mas o nosso olhar panorâmico para todos os salmos. Alguns salmos, a maioria deles, ou quase todos, representam alguma história específica. Algum acontecimento envolvendo o próprio salmista. Por exemplo, nós vemos no Salmo 51, uma confissão de Davi em relação ao seu pecado por Batseba. Lembra aquele salmo? É uma oração de arrependimento, expresso em forma de música ali. Ali ele fala da sua tristeza por causa do pecado. Não dá para a gente ver todos jamais. O Salmo 28, por exemplo, fala de alguém que foi acusado injustamente. Aquela pessoa foi sentenciada de uma forma injusta. Então o salmista pede que o Senhor ouça o seu clamor por aquele julgamento injusto. O Salmo 42, a gente chama Salmo do depressivo, um salmo que estampa bem a tristeza da alma, provavelmente fala de um sacerdote que também foi julgado injustamente. Ele foi
ele foi acusado de algo, isso que não é verdade, isso queima dentro dele. O Salmo 48, por exemplo, é o hino a Jerusalém, é um hino a uma cidade, conhecida como, na época então, reconhecida como o local da moradia de Deus, um hino a uma cidade. O Salmo 110, por exemplo, fala da oração pelo rei, provavelmente no dia em que ele foi entronizado, que ele tomou posse, ou, dizem estudiosos, provavelmente no dia do aniversário dele. Então, é um salmo cantado, meditado ao rei. Então, por que eu estou dizendo essas coisas, dando essa pincelada? Porque quando a gente vai ler os salmos, toma cuidado, para você não ir logo para a aplicação. Você pode ver que nos estabelecimentos está só aberto em salmos, né? Como se fosse alguns põem sal grosso, outros abrem em salmos. Um negócio místico, sabe? Vai dar sorte. Aí você abre aí o livro de Salmos e você fala: o que o Senhor tem para mim hoje? Isso é um perigo. Às vezes tem que rir mesmo, né? Porque as pessoas tomam aquilo como uma aplicação e acham que é a palavra do Senhor para mim. Nós não podemos menosprezar que há um perigo em você abrir a passagem, tentar me aliviar. A gente tem que respeitar o contexto histórico. Lembra daquele versículo? Eu trabalhei isso numa mensagem tempos atrás. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala. Não se abala mesmo. Se abala. Mas pastor, como está lá no Salmo? Não se abala. Você não se abala. O sentido ali é que não perde o propósito. Mesmo que venha um abalo, o meu foco está no Senhor. Eu me abalo sim, mas eu não perco o propósito. Qual que era o propósito dos montes de Sião? Proteger. Proteger. Então eu não perco o propósito, mesmo que eu seja abalado. Se nós não estudarmos dessa forma, a gente pode ter uma interpretação perigosa e caminhar por caminhos assim nada seguros. O Salmo 12, que nós lemos aqui, é uma oração. Agora isso é importante, porque na verdade é nosso fio condutor, é nosso pano de fundo. O Salmo 12 é uma oração que pede socorro, quando parece que todos da nação são homens infiéis, desleais, corruptos, como nós lemos, quando todas as línguas parecem ser falsas. A nossa nação não vive isso, então não tem problema de entender, né? Nossa, que claro, né, irmãos? Quando li esse salmo, eu falei: Senhor, que salmo que o Senhor foi enviar para mim poder estudar nessa semana. Irmãos, nós lemos o salmo, nós falamos que oportuno na situação que o nosso país enfrenta. Aqui há um contexto, não de um rei que faz aniversário, ou de qualquer outra situação, ou de alguém que foi perseguido, preso injustamente. Aqui é um contexto de sociedade. E Davi olha para o povo em geral, e ele fica assim, aparentemente o quê? Desanimado. Desanimado. E eu creio que essa semana você também se desanimou mais uma vez, né? A gente, toda vez que insistem a ler os noticiários, a gente desanima. É o que está acontecendo com Davi. Aliás, o verso 8, os irmãos notaram? Quando a corrupção é enaltecida, quando ela é colocada em evidência como algo normal, os ímpios andam livremente por toda parte. Então, é uma súplica de alguém que percebe que está vivendo no meio de uma sociedade totalmente corrompida. E Davi expõe isso na forma desse salmo. Por isso que ele começa dizendo como no versículo 1? Salva-nos. Quem? Senhor. Salva-nos, Senhor. Roshi Haná, que é socorro. Há um clamor. Quando vem a palavra Hosana. Socorro, Senhor. Salva-nos. Parece, igreja, que nós temos aqui algo que se parece bem o que aconteceu com o profeta Elias. Você consegue abrir em 1 Reis 19? Dá uma olhadinha lá na Bíblia. Por favor, 1 Reis, volte um pouco mais, ainda um pouco mais longe do lado de Crônicas, volta um pouquinho mais para trás. 1 Reis 19. O profeta Elias desanimou também. Chegou num ponto aqui que os irmãos vão notar o que ele disse aqui. 1 Reis 19, versículo 4. Eu vou ler agora, porque tem só 3 versículos. 1 Reis 19, versículo 4.
Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto. Alguns têm tradução, talvez uma giesta, um arbusto. E pediu para si o quê? A morte. Dizendo, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E aparece, depois nós temos o verso, dá uma olhada no verso 14. Vamos ler do 14 até o 18. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então, qual que é o motivo dele pedir a morte? Senhor, está todo mundo contaminado. Abandonaram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas. Eu, sozinho. Então, Senhor, me mata, me tira. Verso 15. Então o Senhor lhe disse, vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco, quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, e a Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixei, quantos? 7.000 em Israel. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Igreja, viver para Deus, na nação que estamos, no mundo em que estamos, no mundo dominado pelo pecado, pode ser uma batalha muito difícil. E talvez muitas vezes solitária. Mas Deus disse para Elias, existem outros 7.000 servos fiéis. Não é só você. Uma palavra de encorajamento. Unge, torne, volte, trabalhe, atue. Tem mais 7.000 como você. Pode voltar para o Salmo 12. Igreja, uma lição para nós nesta noite. Eu creio que a gente olha para esse Salmo, olha lá para 1 Reis. Quando a gente se sentir só na batalha, eu sei que tem adolescentes aqui que muitas vezes se sentem só na batalha, sei. Contra o mal, ou adultos também, enfim. Porque o pecado, a Bíblia não fala que o diabo ronda ao derredor só de jovens, qualquer que teme ao Senhor, sinceramente, honestamente, vai enfrentar essas lutas. Então, quando a gente se sente só na batalha contra o mal, é muito importante procurar outros cristãos para encontrar força, encontrar apoio. É importante. Essa semana lá, eu volto a repetir, já mencionei pela manhã, né? Essa semana, específica nessa quarta-feira, na casa da dona Arta, lá dos seus Lopes, no estudo bíblico, no final da carta de Paulo aos Romanos, nós lemos que Paulo desejava muito ir conhecer os irmãos da igreja em Roma. Mas ele não tinha condições de ir, porque ele estava ocupado com o evangelho. Então ele fala, não deu para mim, não deu tempo. Eu estava pregando o evangelho ainda onde não havia chegado, e eu vou para a Espanha, e voltando da Espanha, eu vou passar lá com os irmãos. Mas tem uma frase especial, abra lá, vamos para o Novo Testamento, Romanos 15, 32. Eu fiquei pensando muito sobre essa frase em casa, e nós conversamos sobre ela lá no nosso estudo. Os irmãos que têm participado, me perdoem por ser repetitivo, mas vamos compartilhar a bênção com a igreja, né? Romanos 15, 32. A fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí aonde? Roma, os irmãos de Roma, com alegria, e tem uma frase final que diz o seguinte na minha versão, e possa recobrar as forças entre vós. Como está na sua Bíblia? Está diferente? Recriar-me. Eu gosto dessa tradução, recobrar, para que a gente entenda, enfim. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele não estava conseguindo ir antes, por conta das atividades dele. Pede oração à igreja, está nos versículos anteriores, para os irmãos de Roma, para que orem pelo ministério dele. Mas essa frase, que eu possa recobrar as forças entre vós, sabe o que significa, igreja? Que eu possa descansar um pouco entre vocês. Que eu possa desfrutar de um período de descanso quando estiver com vocês. De refrigério.
Aonde? Na igreja, entre os cristãos. Eu fiz a pergunta quarta-feira e volto a dizer, será que igreja da Fazenda Velha, eu me envolvo, você se envolve, será que o apóstolo Paulo poderia dizer assim, eu vou visitar a igreja da Fazenda Velha para ter um tempo de descanso e recarregar as baterias? Responsabilidade, né? Eu fiquei contente que quarta-feira o doutor Vicente foi tão rápido, ou ele ia ficar contente, ele foi espontâneo, amém pela resposta, se fosse o contrário eu fiquei mais preocupado, né? Que parte eu tenho no bom ambiente da igreja? Qual a minha parte no bom ambiente da igreja? Voltando agora ao Salmo 12, que está dentro desse contexto, aparece uma palavra no primeiro versículo, fiel. Quem é o fiel? Ele fala, não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram. Está notando? É o piedoso. Dá uma folhadinha, Salmo 4, verso 3. Salmo 4, versículo 3. Falei sobre esse salmo alguns domingos atrás. Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. É a mesma palavra aqui. Fiel e piedoso é quase um sinônimo. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Então, esse fiel que está relacionado no Salmo 12, versículo 1, é o piedoso. A vida e o seu comportamento são dirigidos, norteados pelo temor ao Senhor. O motivo da queixa de Davi, do salmista, está nos versículos 2 a 4. Coloca os seus olhos assim, nós não vamos ler de novo. Versos 2 a 4 do capítulo 12. Quais são as queixas? Qual é o problema aqui? Cada um faz o quê? Mente ao seu próximo. É uma queixa dele. Aliás, algumas expressões, algumas bíblias trazem a tradução, usam a falsidade para com o próximo, mas parece-me que a palavra mentir aqui, ela é a mais adequada, a mais aceita. Está falando sobre o quê? Lábios bajuladores. Lisonja. Você elogia com interesse, amigo de tal pessoa, porque você vai ganhar algo dessa pessoa. Aparece também dos versos 2 a 4, o que? Coração fingido. Algumas traduções trazem isso, coração. A minha tem no versículo 2, coração fingido. Segundo as intenções no coração. No verso 3 aparece também língua arrogante ou falsidade. Na verdade, aqui é uma expressão de vaidade. Então, a gente dá para relacionar aqui 4, 5 queixas que ele tem relacionado. Esse é o motivo. Ele olha para a sociedade, ele vê esse quadro e ele fala, salva, Senhor. Ele se compadece, ele não aceita essa postura da visão que ele tem da sociedade. Eu queria que você abrisse ainda para relacionar com o nosso texto, Miqueias 7. Agora lá para frente, perto de Naum. Eu não sei se ajudei muito, né? Miqueias 7, dos versos 1 a 7. Olha que interessante, que paralelo que é. Miqueias fica depois de Jonas e antes de Naum. Dá uma folhadinha que você vai encontrar. Tem na Bíblia sim, pode procurar, tem aí. Se tiver dificuldade a encontrar, vai lá para o índice, ajuda bastante. Miqueias 7, de 1 a 7. Notem se não há muita relação com o Salmo 12. Lamento pelo pecado da nação. Tem esse título, Miqueias 7, de 1 a 7. Eu vou ler esse trecho, dá uma olhadinha. Assim você já faz um paralelo com o Salmo 12. Ai de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão, como os que rebuscam na vinha, não há cacho de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. O homem piedoso foi aniquilado da terra. Não há pelo menos um justo entre os homens, todos armam ciladas para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha, as suas mãos estão aptas para fazer o mal, o príncipe e o juiz exigem o quê? Suborno. Os nobres impõem seu próprio desejo, todos eles tramam o crime. O melhor deles é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia de castigo, agora começará a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizeis, até para aquela
que vos abraça, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Há um paralelo fantástico com o Salmo 12, com esse clamor de Davi. O salmista e o profeta Miqueias tinham a mesma impressão que se tem hoje em relação a grande parte da população. Não existem pessoas fiéis e tementes a Deus. Eles tinham essa visão. A corrupção está em toda parte. Em todas as ações, o suborno compra. Homens perversos têm trazido sofrimento aos pobres e os indefesos. E é sobre eles que o Senhor fala em Salmo 12, 5. Os irmãos notaram? Qual que é a causa da tristeza de Davi? Por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados. Aí é uma manifestação da parte do Senhor. Qual que é? Eu me levantarei. Salmo 12, versículo 5. Eu me levantarei. A pergunta é, para quem o Senhor se levantará? Para aqueles que estão sofrendo e reconhecem que precisam de ajuda. Igreja, o salmista deixa bem claro que Deus se importa e cuida daquele que está indignado com a situação. Aqui esse se levantar implica insegurança para aqueles que se importam e talvez juízo para aqueles que zombam de Deus. Nós temos uma outra lição aqui neste versículo, nesta noite. Igreja, vamos crer nisso? Eu sei que às vezes a gente tem que se disciplinar em relação a isso. A segurança do cristão não está enquanto você é bom na faculdade. A segurança do cristão não está no seu amigo rico. A questão da segurança do cristão não está no poder econômico. E creia, a segurança do cristão não está no governo. Davi ensina que o Senhor é a única segurança de que ele necessita. Como Miqueias, esperarei no Senhor. Não em governo, não na economia, não nos amigos. Davi, autor desse salmo, poderoso, influente, rico, bem que poderia confiar nessas coisas, né? E se esquecer de Deus. Mas a oração desse homem piedoso, ele visava a si mesmo como pobre e necessitado. Senhor, salva-nos, eu só dependo do Senhor. Então, igreja, eu queria, nesse contexto que nós vivemos de nação, às vezes de desânimo, mas precisando orar pela nação, 2 pensamentos para nós nesta noite, através da palavra do Senhor. Primeiro deles, olhando para o nosso texto e pela postura do salmista de Davi, nos humilharmos perante o Senhor. É a solução. A Bíblia diz aqui que o Senhor se levanta quando Davi se humilha na presença de Deus. Ele se levanta. Quando Davi rasga o coração perante os que sofrem. Como diz a bem-aventurança, Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O Senhor se levanta para aquele que rasga o seu coração perante Ele. É um pensamento para nós no texto dessa noite. Segundo, os versos 3 e 4 falam de pessoas arrogantes, pessoas que usam da sua persuasão. Aliás, é interessante isso, né? Verso 4, com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem. Olha que arrogância. Eu consigo persuadir com a fala, boa oratória. Eu consigo, no final das contas, manipular com frases de efeito. Versos 3 e 4 falam de pessoas assim, arrogantes, usam o poder da persuasão na sua fala carregada de pecados, para em última análise zombarem de Deus. Igreja, quando você ver algum depoimento ou entrevista, ou mesmo alguém bem próximo de você, talvez um professor seu,
descaradamente mentindo, zombando da palavra, olhe para o verso 6. As palavras do Senhor são palavras o quê? Puras, como prata refinada numa fornalha de barro purificada 7 vezes. Acima dos que enganam, acima das delações, acima das pessoas que governam a nação. Igreja, as palavras do Senhor são como prata refinada numa fornalha de ferro para nós. Isso. O Senhor está dizendo, Werner, mais atento às minhas palavras. Eu sou o Senhor. Eu estou acima de tudo que está acontecendo. Porque aparece purificada 7 vezes, a expressão aqui 7, da ideia de plenitude. A palavra é suficiente, é perfeita, é plena, é pura, é suficiente. A ideia de perfeição. Contra as palavras dos orgulhosos, dos que não temem ao Senhor, nós temos a infalível palavra de Deus. Amém, igreja? Contra as palavras dos mentirosos, dos orgulhosos, do que usam os lábios para persuasão, o próprio Senhor disse: você, Davi, tem a infalível palavra de Deus, que pertencem aos que temem a Ele. Igreja, quando a gente sentir que a sinceridade e a verdade já estão quase extintas, sumindo, nós temos uma esperança, a palavra do Senhor, a palavra dele. A oração nossa nessa noite, eu creio que pode ser a seguinte: Senhor, que meu coração se disponha a ouvir e confiar na palavra do Senhor. Se o que eu vejo na televisão, na internet, me dá tristeza, desânimo, ou eu me canso, que eu encontre refúgio na tua palavra, que é fiel, é verdadeira, é pura. Igreja, há um conflito no Salmo 12, não há? Sim, há um conflito. Os que são fiéis a Deus e os que são ímpios, são injustos. Sim, há nas entrelinhas um conflito aqui. O texto diz que o Senhor cuidará tanto de um como de outro, da forma dele, com o juízo soberano dele. Mas, o que não pode fugir à nossa atenção, igreja, que coisas novas acontecem quando um conflito surge. Eu acho que é importante a gente ter essa leitura aqui no texto, além do que nós já vimos. E algo de bom nesse tipo de conflito, o que é? Davi não está satisfeito com o que vê. Os irmãos conseguem enxergar isso? Sim. Tanto que ele fala: socorre, Senhor. Porque a gente pode ver e cruzar o braço e falar: todo mundo faz, está normal, sabe? Conivente. Não, ele faz uma espécie de, me perdoem a expressão, se ela não for bem aplicada, um protesto. Não está satisfeito com o que vê, lamenta por aqueles que não temem a Deus. Então há um verdadeiro incômodo sobre toda essa situação. E o que acontece? Deus age. Deus se levanta. Então eu queria trabalhar comigo, e você trabalha com você, que talvez às vezes seja necessário eu e você vivermos alguns desses conflitos, como Davi viveu, para que nós encontremos mais identidade no Senhor e suficiência nele. Lembra? Os discípulos viveram em conflitos. Apóstolo Paulo viveu em conflito. Ai, que conflitos ele viveu. Pedro viveu em conflitos. Lutero viveu em conflito. John Huss viveu em conflito. E tantos outros homens piedosos viveram seus conflitos. E a gente pode olhar para o Salmo e analisar com a nossa mente e coração. Aquele que se envolve com o mundo, ele não está em conflito. Tá bom, tem que aproveitar. Vimos isso hoje pela manhã. O fazer o que todo mundo faz não traz qualquer tipo de luta, não traz qualquer tipo de conflito. Mas, igreja, mudanças radicais acontecem quando estamos juntos com Cristo. Então, se você está em conflito na escola, se você está em conflito na faculdade, se você está em conflito porque quer um namoro santo na presença do Senhor, se você está em conflito porque não deseja mais falar coisas que não edificam, creia, o Senhor se levantará para você. Está na palavra.
o Senhor se levantará. Se os fiéis estão desaparecendo, conforme nós lemos no versículo 1, que eu e você possamos dizer: Senhor, amando a Cristo, eu estou aqui para a glória de Deus. Amém? Senhor, amando a Ti, amando ao meu Senhor e Salvador Jesus. Se os fiéis estão desaparecendo, que o Senhor me encontre aqui, para a glória do Teu nome. Vamos orar nesse sentido? Feche os seus olhos, cubra a sua fronte. Você talvez precise fazer essa oração de entrega, de renúncia nessa noite. Talvez você tenha cedido aos conflitos, nem tem lutado mais. Você já descansou de lutar. Isso não é bom sinal. Não é bom sinal. Você pode fazer parte desse grupo do qual Davi fala: olha, eu vejo muitos infiéis. Muitos. E ele diz: socorro, Senhor. Será que nessa noite você não tem que agir como Davi, dizer: socorro, Senhor. Socorro sim pela minha nação, socorro pelos meus amigos, mas, Senhor, socorro por mim mesmo. Socorro. E se tem havido muito paz com o pecado, com as coisas erradas, que em nome do Senhor Jesus eu viva uma vida de conflitos para a glória do Teu nome. Uma vida de conflitos. Não quero estar satisfeito com a vida que levo de pecado, mas dependendo do Senhor, seguir adiante. A palavra diz que o Senhor se levantará. Aqueles que assim falam, o Senhor se levantará. Senhor Deus, o Senhor que analisa os corações e vê as nossas inquietações, preocupações, ansiedades. Talvez corações que precisam mesmo depender mais do Senhor. Que haja no temor ao Senhor mais conflitos para a honra e glória do Teu nome. Não brigas, não discussões, mas o ouro que passa pelo fogo para ser limpo. Usa, Deus, os momentos de escola, faculdade, talvez dentro de casa, na igreja, no trabalho, para clamarmos socorro, Senhor. Dependência total de Ti, total, integridade. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para o Senhor com mais dependência. O Senhor conhece as minhas lutas, as lutas dos irmãos que estão aqui nessa noite. As nossas palavras são as palavras de Davi: socorro, salva-nos. Ajuda-nos a entender que o Senhor é um Deus que se levanta e olha para o coração piedoso, para o justo. Sensibiliza-nos a depender mais de Ti, buscar mais ao Senhor, e tudo, a Deus, todo o resultado em honras e glórias é o Teu nome. Assim nós oramos, pedindo, já agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.